África é uma região com uma longa e gloriosa história, com centenas de culturas e tradições distintas, dos egípcios aos zulus. Cada cultura produzia algum dos maiores guerreiros e líderes mais poderosos do mundo. De comerciantes exigentes a estudiosos ilustres, aqui estão apenas algumas das figuras fascinantes da história africana de lendários governantes africanos. Eu me chamo Francisca e sejam muito bem-vindos ao canal Mitos e Curiosidades. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhuma notificação. 1. Hatshepsut. Nenhuma lista de governantes africanos lendários estaria completa sem pelo menos um faraó egípcio. E embora muitos faraós tenham desaparecido na obscuridade ao longo de milhares de anos desde que governaram, muitos poucos deixaram sua marca. Hatshepsut era a única filha do faraó Tutmés e a sua esposa principal. E ela era casada com Tutmés II, um meio-irmão de uma esposa secundária. Como rainha consorte, ela já assumiu muito dos papéis de faraó, mas após a morte de seu marido, adotou formalmente o título em 1478 a.C. Ela era bem educada, entendia a religião do seu povo e como filha, irmã e esposa de reis, ela tinha o inegável direito de sangue à posição. Ela foi facilmente capaz de utilizar essas coisas a seu favor, tornando-se amplamente aceita pelos egiptólogos hoje como um dos faraós mais bem-sucedidos. Ela estabeleceu importantes rotas comerciais, concluiu muitos projetos de construção significativos e é lembrada nos monumentos como uma grande faraó. Além disso, ela é a primeira mulher conhecida a ter poder significativo. 2. A Rainha de Sabá. A maioria das pessoas já se deparou com a frase: quem ela pensa que é? A Rainha de Sabá? Em algum momento. Mas já houve uma verdadeira Rainha de Sabá? E o que ela fez foi tão notável que cunhou essa frase? Sim, é verdade. Acredita-se que os restos de um grande palácio de pedra em Aksum, que fica na atual Etiópia, tenha sido a casa da Rainha de Sabá. Não há registros sobreviventes de qual era o seu nome verdadeiro. Mas no norte da África hoje, ninguém questiona se ela era real ou não. Ela é considerada pelos etíopes a mãe de sua nação e a fundadora de uma dinastia que só morreu com o último descendente, Haile Selassie, em 1975. Ela é uma figura histórica muito bem documentada na Bíblia. 3. Ezana de Aksum. Ezana de Aksum governou o reino de Aksum no século IV. O reino era vasto e cobriu o atual norte da Etiópia, Iêmen, algumas partes do sul da Arábia Saudita, norte da Somália, Djibouti, Eritreia e algumas regiões do Sudão. Ele herdou o papel do seu pai, que morreu quando Ezana ainda era criança. Ele é notável por ser o primeiro rei de Aksum a se converter ao cristianismo. Ele era um governante bondoso e se preocupava profundamente com a felicidade do seu povo. Era um construtor de monumentos, erigindo vários obeliscos e estelas durante seu reinado. Apesar disso, ele é mais lembrado hoje por sua fé cristã e é considerado um santo pela Igreja Ortodoxa Etíope. 4. Mansa Kanka Musa, o guerreiro africano mais rico. Musa I foi o 10º Mansa sultão ou rei do Mali. Seu reinado foi entre 1312 e 1337. Ele era um líder extremamente poderoso e sob sua liderança, o Mali conseguiu conquistar 24 cidades. Ele tinha muitos apelidos e títulos, incluindo o Leão do Mali e Conquistador de Ganata. Um de seus apelidos, Senhor das Minas de Vangara, deve-se ao fato de ele estar no controle de todas as minas de ouro dali. Isso contribuiu para o fato de ele ser excepcionalmente rico. Seus contemporâneos o descrevem como inconcebivelmente rico. Tanto a Time quanto a BBC comentaram sobre a sua riqueza do ponto de vista moderno, com a última declarando o homem mais rico de todos os tempos. Aqui no canal nós temos um vídeo sobre o Mansa Musa. Assista, vale a pena. É bem interessante a história. 5. Tunkamanin. Tunkamanin foi o Ghana, governante do Vagadu, de 1037 a 1075. Ele foi descrito em relatos contemporâneos como um amante da justiça e resolveu pessoalmente muitas disputas dentro do seu império. Tornou-se conhecido por seu envolvimento na comunidade e pelo fato de impulsionar muito a economia do império. Ele foi capaz de cultivar ainda mais sua imagem pública através da projeção de um ar de magia e misticismo. Infelizmente, Tunkamanin foi o último governante de Vagadu, pois o império caiu devido a vários fatores, incluindo disputas sobre
sobre a conversão da região ao Islã. 6. A rainha guerreira Amina. Amina, ou Aminatu, foi uma rainha guerreira do Emirado de Zaria, que é a atual Nigéria. Ela é objeto de muitas lendas e governou em algum momento do século XV, embora as datas sejam incertas. Ela conquistou muitas cidades e governou por 34 anos. Ela era uma guerreira lendária e ansiosa, e quando criança, sua avó a encontrou empunhando uma adaga com a agilidade de qualquer guerreiro. Como muitas outras regentes, ela se recusou a se casar para não correr o risco de perder qualquer autoridade. Um de seus legados menos temíveis é que ela introduziu o cultivo de nozes de cola em seu reino. 7. Evoário, o Grande. Evoário I foi o rei do Império Benin na segunda metade do século XV d.C. Sua ascensão ao poder foi violenta e sangrenta, e o resultado de um golpe violento contra seu próprio irmão, que destruiu grande parte do capital do Benin. Apesar do início violento de seu reinado, Evoário ganhou o título de o Grande, reconstruindo grande parte da cidade do Benin, reformando estruturas políticas, tornando-se patrono das artes e expandindo o território do império. Ele aumentou e expandiu o comércio com outras nações, o que o ajudou a fomentar as artes, e é devido a ele que o marfim e a escultura em madeira se tornaram mais populares. Ele era uma figura histórica, indiscutivelmente real, mas era um homem tão poderoso que muitos acreditavam que ele possuía poderes mágicos, o que é atestado em grande parte das obras da arte da época. Um festival anuado chamado Festival Igué foi originalmente realizado para renovar seus poderes mágicos, mas ainda é celebrado no Benin até hoje. 8. Shaka Zulu. Ainda hoje, as pessoas sabem que os guerreiros zulus eram excepcionalmente habilidosos em combate. As inovações militares adotadas por Shaka Zulu ajudaram a cultivar sua cultura guerreira e reputação temível. Mas nem sempre Shaka recorreu à guerra. Ele era um diplomata habilidoso e muitas vezes conseguia negociar com seus adversários. No auge do seu reinado de 10 anos, Shaka governou mais de 250 mil pessoas e comandou mais de 50 mil guerreiros. O governo de Shaka foi interrompido quando ele foi assassinado por volta dos 40 anos por seus próprios irmãos. E hoje o povo Zulu o vê como um líder heróico por suas claras habilidades como rei e um déspota devido ao grande número de pessoas que foram mortas por ordem dele. 9. Cetshwayo Ka Mapande. Shaka pode ser o Zulu mais conhecido, mas ele não é o único rei Zulu lendário. Cetshwayo Makapande foi rei líder no reino Zulu durante um período de grande turbulência na região. Os britânicos estavam invadindo a África usando força excessiva. Cetshwayo recusou-se a desistir, enviando 20 mil guerreiros zulus com suas lanças tradicionais e escudos de couro para lutar contra as tropas britânicas armadas com rifles, canhões de montanha e um tipo inicial de foguete. Sob o comando de Cetshwayo, os guerreiros zulus exterminaram quase todas as tropas britânicas mal organizadas, perdendo apenas cerca de 1.000 soldados. A decisiva vitória zulu foi a maior derrota que os britânicos já sofreram contra tribos indígenas, com armamentos mais primitivos. Mas em vez de negociar a paz como Cetshwayo esperava, eles adotaram uma abordagem muito mais agressiva, enviando uma segunda onda de tropas fortemente reforçadas. Cetshwayo morreu por volta dos 60 anos de idade de um suposto ataque cardíaco, mas alguns teorizam que ele foi envenenado por um rival. 10. Tubarão-rei, Benzaim Rosso Boveli, que se traduz como o ovo do mundo, ou o filho do tubarão, ficou conhecido coloquialmente como Tubarão-rei, e foi sem dúvida o governante mais poderoso da África Ocidental no final do século XIX. Ele comandou um poderoso exército servido por 150 mil homens e 5 mil amazonas infames, e foi visto como um governante corajoso e sábio por seu povo. Mas como os franceses estavam tentando assumir seu reino, ele foi vítima de muita propaganda. Ele foi retratado como um homem vicioso que governava os selvagens. Um exemplo dessa propaganda é o conto de uma guerreira amazona que matou um soldado francês arrancando sua garganta com os dentes. Os franceses deixaram de fora a parte em que ela foi forçada a recorrer a isso quando ficou sem munição em batalha e estava em uma situação de vida ou morte contra o chefe da inteligência militar francesa. Apesar de seu exército feroz e sabedoria, Benraim foi derrotado pelos franceses, que tinham armas muito mais avançadas e maior número de unidades, e serviu o resto de sua vida no exílio. Os países e culturas que compõem a África produziram algumas das figuras mais lendárias e poderosas por milhares de anos. Embora muitas das culturas,
como as dinastias egípcias antigas e a cultura sabaém de Sabá tenham se perdido no tempo, as pessoas que as governaram vivem no folclore e nas lendas, e muitas delas ainda são celebradas por sua bravura e conquistas hoje. Me conte nos comentários se gostou, e se gostou, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para ajudar a trazer bons conteúdos diariamente. Te vejo no próximo vídeo.